Oi, gente, tudo bem? Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, vai ser uma conversa. Quero falar de mãe para mãe, de uma mãe com um diagnóstico recente para outras mães que às vezes estão ali desconfiando, mas eu quero compartilhar a minha experiência. E eu quero falar que se você está passando também por esse processo que eu estou passando, você não está sozinha. Estamos aqui. Desde o primeiro momento, assim, que eu recebi o diagnóstico, foi algo que impactou a minha vida, que me trouxe um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de angústias. Mas eu tô nesse processo, assim, eu esperei eu melhorar um pouquinho, assim, para eu conseguir falar melhor sobre. E eu quero compartilhar a minha vivência e também trazer informação para as pessoas, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes, falta de informação faz com que a gente não atenda às necessidades dos nossos filhos. Então, como mãe, eu vou compartilhar hoje a minha vivência. Tudo começou muito lá atrás. Hoje o Pedro, meu filho, ele tem 5 anos. Mas desde pequenininho, ele já apresentava sinais do espectro autista, né? Porém, eu não tinha conhecimento sobre essas características, o que significavam. Eu não tinha referência assim, de outras crianças, não tinha crianças próximas, e também ele nasceu num período pandêmico, né, onde a gente estava vivendo um processo de isolamento social. Então, a nossa vivência naquela época era outra. E pra mim tava tudo certo. Ele engateou, ele falou, ele andou tranquilamente. Não tive atraso em relação a isso. Só que tinha algumas características ali que eu deixei passar. Até que um dia a minha madrinha, né, uma amiga minha há muito tempo, ela passou um dia com o Pedro, ela observou algumas coisas e ela já estava mais inteirada ali, já tinha mais conhecimento sobre o assunto do espectro autista. E aí ela veio me falar, né, conversar comigo. Será que você não acha? Olha, ele não responde quando a gente fala, ele tem um hiperfoco em gatos. E ela foi me apontando ali as características. E naquele momento eu senti muita raiva. Eu fiquei muito brava com aquela sugestão, porque eu acho que a gente, quando é mãe, a gente nunca espera, né, que o nosso filho eles têm alguma deficiência, que ele tem alguma característica, alguma neurodivergência. Não, a gente quer que nossos filhos sejam perfeitos. E naquele momento eu senti muita raiva, então eu fiquei. Aquela informação não me impactou, porque eu realmente observava aqueles comportamentos, mas ao invés de acolher, tentar interpretar, eu entrei em negação. Então eu não aceitava, e aí eu conversei até com alguns familiares, com o pai de Pedro, com os meus pais, com o. E assim, as pessoas sempre falavam, não, você tá exagerando, você tá procurando coisa que não tem, então não é, não é. E aí, como eu já não queria que fosse, então eu falei, realmente não tem nada, não procurei ajuda e fiquei. Só que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Aí o Pedro começou a estudar, ele foi pra escola. Na escola, o comportamento dele mudou muito, porque ele era uma criança mais muito introspectiva. Ele chegava nos lugares assim, mesmo nos lugares que a gente já conhecia, e ele se grudava assim nas minhas pernas. Ele tinha alguns comportamentos assim, de bater a cabeça na parede. É, ele caía muito, ele se machucava muito. É, ele tinha alguns tiques, ele, por exemplo, eu tinha um gato na época, né? Minha mãe tem um gato, né? A gente morava com ela. E ele ficava muito gato, 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 tudo pra ele era gato. Essa questão do olhar nos olhos, do atender quando a gente chamava e também ele não tinha. Então, aquelas características ali estavam ali e eu olhava, me incomodava, só que ao mesmo tempo eu não queria aceitar. Eu acredito que naquele momento eu estava passando por um processo emocional, eu não estava bem, estava com depressão, eu estava passando por um processo de separação do pai dele, então eu estava vivendo um turbilhão de emoções. A minha vida financeira estava péssima, então não tinha como eu nem provei. Então eu acho que foi mais fácil para o meu cérebro negar aquela informação do que aceitar.
Enfim, foi passando tempo, ele começou a estudar, e aí na primeira escolinha em que ele estudou, ele se desenvolveu muito, o vocabulário dele ampliou, a questão da sociabilidade dele melhorou, então ele melhorou em muitos aspectos, por conta da estimulação feita na escola. Porém, algumas características ainda persistiam. E só que eu sempre perguntava, e aí, professora? O que você acha? Você acha que ele pode ter alguma coisa? As professoras sempre falavam, não, ele é ótimo, ele é muito inteligente. Então, aquilo ali me trazia um alívio e uma sensação ali, um alívio momentâneo, uma sensação de que tá tudo bem. Aí até que ele mudou de escola, né? Ele estava no Goiás e aí ele foi pro DF. E lá eu acho que a educação já é mais voltada para isso, né? Ele estuda na escola onde tem crianças que têm autismo, crianças com síndrome de Down, então é uma escola inclusiva. Então, eles observaram melhor as características sutis do Pedro. Então, o professor me chamou um dia para conversar comigo e eu já fiquei assim, já fiquei nervosa, porque no fundo eu sabia do que se tratava. E ele veio conversar, falar assim, mãezinha, o Pedro é ótimo, ele é inteligente, ele sabe todas as letras, e realmente ele é muito inteligente. Só que uma coisa que eu observei nele foi que ele não tem olhado nos meus olhos para pedir as coisas. Então, quando ele vai pedir, ele abaixa a cabeça, me cutuca e aponta assim, tipo, ele quer, quero que amarre os sapatos. Aí ele apontava para o sapato. Ele não olhava para o professor e falava, professor, pode amarra meu sapato, me ajuda? Não, ele não tinha essa coisa assim. E aí ele veio orientar a gente, né, pra gente, que ele falou que ele só fazia as coisas quando ele pedia, justamente para estimular, né, ele, enfim. Só que aquilo ali reacendeu algo que já estava ali meio que apagado. Tipo assim, cara, eu preciso entender o meu filho, eu preciso ver, porque eu sentia no fundo que ele era uma criança diferente, porque conforme ele foi crescendo, foi convivendo com outras crianças, aí eu ficava observando, eu falava, isso aqui, o Pedro é diferente, as birras dele eram muito mais intensas, ele tinha coisas assim que eu já tinha observado, e eu falei, caraca, ele tem algo diferente. Então, esse foi o momento assim que eu falei, cara, eu preciso buscar ajuda. Porque eu já estava mais estabilizada emocionalmente, já estava preparada para lidar com aquilo e eu também financeiramente já poderia, né, fazer as terapias, fazer esse processo. Então, eu comecei a me decidir. Eu falei, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso de alguém. Só que aí, nesse momento, você fica totalmente perdida, sem saber por onde começar. Eu tinha algumas clientes que têm filhos autistas, então comecei a conversar com elas e tudo. Algumas me orientaram a começar a procurar uma psicóloga. Então lá foi eu procurar uma psicóloga. Inclusive achei uma psicóloga maravilhosa que foi incrível nesse processo. O Pedro amou, tipo, participava muito com ela. Ela conseguiu criar um vínculo de terapia ali com o Pedro que foi essencial. Então, fui procurar ela, entrei em contato, marcamos as sessões e a gente começou. E quando comecei, eu não quis falar, olha, eu acho que pode ter autismo. Porque eu fiquei com medo disso influenciar, sei lá, na abordagem dela. Na minha cabeça, não era bom falar. Eu só falei assim, que ela perguntou, né, qual que era o meu objetivo. Primeiramente, avaliar, né, a- o desenvolvimento neurológico dele, se ele estava ali apresentando algum atraso, se estava tudo ok, porque eu não tinha parâmetros, né, para fazer essa avaliação. Então, eu gostaria que ela fizesse essa avaliação. Também porque o pai dele, nós somos separados, né? A gente não mora junto. Então, ele passa um tempo comigo, tipo, a semana, aí vai dormir um dia no pai dele. E aí, essa mudança de rotina, eu sempre percebi que mexia muito com ele. E aí a gente queria assim se alinhar também, né, para tentar educar ele de uma forma mais alinhada, queria entender mais ele, como agir, o que fazer, o que não fazer. Então eu falei isso. Beleza, ela começou, né, a avaliação ali, foram acho que 10 ou 12 sessões de terapia. E ela foi acompanhando ele, foi trabalhando alguns pontos nele. E assim, nesse período, ele já teve uma evolução assim gigantesca. E ela trouxe várias orientações pra gente também de como proceder, de como agir, o
que fazer, o que não fazer, como lidar com algumas questões dele. Então a gente foi entrando nesse caminho. Até que teve a devolutiva, né? Ao final desse processo. Aí ela veio conversar comigo e com o pai dele, e dar um feedback de que elas tinham trabalhado, o que que ela. Aí ela perguntou pra mim: vocês desconfiam de algo no Pedro? Aí eu fiquei assim: sim, eu desconfio que ele possa ter autismo. E aí ela veio me falar, né? Ela apontou lá os pontos que ela viu, observou nele, que poderiam ser características, né, de uma criança com TEA. E aí eu fiquei assim, tá, agora eu acho que eu tenho mais ou menos um norte aqui. E aí ela me deu mais ou menos a orientação ali do que eu poderia fazer, como prosseguir. E a gente começou a procurar um neuro, né? Eu pedi indicações para os meus clientes. Então a gente foi no pediatra, que ele é especialista em neurologia. E aí a gente começou esse processo. Aí a gente fez uma avaliação, né? Primeiro tem a consulta com Deus e depois a gente fez uma avaliação multidisciplinar, que era com várias especialidades, né? Então ele passou pelo fonoaudiólogo, ele passou pelo nutricionista, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional. Então a gente foi por todas essas áreas, eles aplicaram testes, fizeram observação, foram acompanhando ele. E no final eles discutiram o caso e agora, em março, eu recebi o diagnóstico. E antes de receber o diagnóstico, eu tava assim, eu tava com muita vontade de saber o que é, eu queria ter aquela clareza, tá? Tinha esse desejo muito grande no meu coração. Passei da fase. Só que uma coisa que acontece, que eu acho que é muito comum, é a gente viver um processo de luto, né? Nesse processo que a gente recebe esse diagnóstico. Não sei. Que a gente às vezes tem a ideia que o luto é só um luto de perder alguém, de morte mesmo. Mas a gente passa por vários lutos na nossa vida. E um deles é você receber um diagnóstico do seu filho. Porque quando a gente é mãe, quando a gente sonha, a gente idealiza o nosso filho ali de uma forma. A gente idealiza que a vida vai ser de uma maneira. E quando a gente tem um diagnóstico assim, que a gente vê que as coisas vão ser diferentes, que a criança não é exatamente aquilo que a gente tinha idealizado, aquilo ali gera um sentimento de frustração mesmo. E é normal, então eu passei por esse momento assim de querer muito saber o que ele tinha. E eu tava com tanta vontade de saber que eu falei assim, quando eu receber o diagnóstico, eu vou estar em paz. Só que quando eu recebi o diagnóstico, apesar de estar preparada, apesar de já saber, porque todas as terapias eu conversava com os profissionais e eles já me falavam, olha, provavelmente sim. Eu senti, eu senti alívio, mas eu me senti perdida. Eu fiquei triste, eu fiquei muito mal. Eu achei que eu não ia ficar, mas eu fiquei muito mal. Eu chorei muito. Na verdade, assim, primeiramente eu não consegui chorar. Mas eu fiquei com algo entalado aqui na minha garganta e a minha mente assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como vai ser? E eu já pensando assim em tudo, porque eu ficava pensando em todas as coisas que eu tinha que fazer. Ah, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás disso, daquilo. E você fica assim com a cabeça entulhada de coisas. E assim, foi muito difícil. Eu achei que eu ia ficar super bem, que ia passar. Mas eu não conseguia comer direito, eu não conseguia ir pra academia, eu queria ficar só deitada, eu não queria fazer nada. Eu queria, tipo, eu fiquei depressiva, assim, por um tempo. E, e eu fiquei ali interiorizando, tentando processar, porque parece simples, né? E às vezes eu conversava com as pessoas ao meu redor, né? Amigos e tudo, nem por maldade. Mas aí eles falavam assim, ah, mas pelo menos ele não é uma criança, tipo assim, pelo menos não é uma coisa muito grave, pelo menos ele tá vivo, pelo menos não é um câncer. Mas é uma coisa que é difícil, gente. É uma expectativa que a gente criou e que vai mudar. É um,
é um baque muito forte. Então foi difícil passar por isso. E um sentimento que eu tive muito forte foi de solidão. De me sentir sozinha, assim, de aquele impacto assim de, poxa, por mais que as pessoas queiram me ajudar, quem vai ter que lidar com tudo sou eu. E, tipo, eu senti que as pessoas não me entendiam, porque eu tava mal, eu tava depressiva, e as pessoas ficavam assim, ai, mas vai ficar tudo bem, tudo... mas tá, vai ficar, mas né, esse momento era um momento que eu precisava vivenciar. E eu comecei a conversar com algumas amigas que têm filhos autistas, então elas tiveram outra abordagem comigo, me entenderam, e é muito legal. A maioria, tipo assim, todas as mães de crianças autistas que eu conheci, que eu conversei, elas me acolheram super bem, me orientaram, deram dicas do que eu posso fazer, de onde eu posso ir. Porque você fica assim, quando você recebe o diagnóstico, você fica assim, cara, é muita coisa para fazer, por onde eu vou, que caminho a gente vai seguir. Vai ter plano de saúde, vamos fazer particular, como é que vai ser, enfim. Então são muitas coisas para fazer, muitas decisões, muitas terapias, muitas atividades, muita estimulação. Então a mãe ela se sente sobrecarregada. Enfim, isso foi em março, estamos em maio. Então, assim, eu já melhorei, acho que eu já aceitei melhor essa situação. E assim, agora eu tô no processo de resolver as coisas. Primeiro eu queria resolver tudo em um dia, fazer tudo que tinha que ser feito. Mas eu descobri que plano de saúde é uma coisa que enrola bastante. Tudo é muito demorado. Então, eu não vou enlouquecer por causa disso. Então, aos poucos a gente tá fazendo. Ele tá fazendo natação, que foi recomendação, né? E tá fazendo o acompanhamento para a sala de recursos na escola. A gente está esperando a liberação do plano de saúde para começar as terapias. E por enquanto está sendo essa a nossa rotina, mas a gente tem muita coisa para vivenciar, muitos passos para dar. E assim, não é fácil você receber um diagnóstico. Hoje eu quis falar, principalmente porque eu recebi a Cipiteia. Esse aqui é a versão digital, né, que eu imprimi. Mas a Cipiteia é do Pedro. E ele também recebeu uma carteira de pessoa com deficiência. Então, é uma coisa impactante para mim falar assim: meu Deus, ele tem a carteirinha de pessoa com deficiência, meu filho. Enfim, é uma coisa assim que mexe com a gente, entendeu? Não é algo que foi planejado ser dessa forma. Mas, assim, o meu filho é uma criança incrível. Graças a Deus, ele tem se desenvolvido muito bem. Estamos no caminho, hein? Vamos organizar a nossa vida agora. Coisa, assim, que eu acho que é muito importante a gente falar, que acho que é a principal mensagem aqui desse vídeo, é falar para vocês observarem seus filhos, entenderem sobre o espectro autista, as características que lá no começo eu não entendi, então eu não consegui observar. Conforme a gente foi fazendo os tratamentos, eles fazem muitos questionamentos para a gente. Então tinha muitas coisas do Pedro que eu nem observava, nem tinha reparado, ou que eu achava que era normal e que eram características do autismo. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas é importante a gente observar nossos filhos, tentar. Se você sente que tem algo diferente, confia nessa voz interior, procura um neurologista, procura um psicólogo, alguém que vai te ajudar a te dar um caminho assim para você chegar no possível diagnóstico, ou então descartar essa hipótese. Mas não deixe, porque quanto mais a gente demora para iniciar o tratamento, mais a gente tira dos nossos filhos a oportunidade deles se desenvolverem de uma maneira mais plena, mais completa. Porque até ali os 2 anos, a gente tem um período de muito aprendizado. Então a criança ela pode se desenvolver quase que completamente ali. Se a gente começar o tratamento precoce, né? O diagnóstico do Pedro foi considerado um diagnóstico tardio, né? Porque quando ele recebeu o diagnóstico, ele já estava com 5 anos. Então, já passou bastante tempo. Mas agora a gente pode recuperar o tempo perdido, pode fazer o tratamento.
Claro que quanto antes você descobre, melhor vai ser o desenvolvimento da sua criança, né? Então, observa as características, observa os sinais. Se alguém te falou algo, não fica com raiva. Tenta, tipo, racionalizar aquela informação. Não leva pro coração. Aquela pessoa, não é porque aquela pessoa te odeia, não. Às vezes ela tá querendo fazer um alerta pra você e você não tá querendo receber, mas é a realidade. Se seu filho for uma criança autista, vai ficar tudo bem, você vai conseguir, vocês vão ter tratamentos. Hoje em dia a gente tem tratamentos pelo SUS, particular. Claro que não é perfeito, super fácil, simples, tudo é muito difícil, tudo é muito burocrático. Mas você vai estar dando uma qualidade de vida para o seu filho. Não esqueça que você não está sozinha. É, eu estou nessa também, eu ainda estou descobrindo mais, estou estudando, inclusive eu estou aqui com os dois livros. Esse aqui eu já li e estou lendo esse sobre autismo. Essa autora aqui é Mayra Gaiato. Ela é uma psicóloga especialista em autismo e neurociências, então ela trabalha com crianças e esse livro aqui foi maravilhoso, porque falou de tudo, ele dá dicas de como você estimular a sua criança. Esse aqui é sobre como lidar com os comportamentos, né, da criança. Então, eu tô nesse processo, assim, quero estudar mais, quero entender e quero compreender e poder dar um melhor pro meu filho. Tipo, futuro, de perspectiva, para que ele tenha uma vida plena, uma autonomia, que ele consiga se desenvolver o máximo possível. E se você tá passando por isso, não se esqueça, você não está sozinha. Se quiser deixar algum relato aqui, alguma dica, algo que possa me ajudar nessa questão nesse processo novo, que como eu falei, é novo para mim também. Eu tô começando agora nisso. Então deixa aqui para mim. Compartilha com a mãe que você acha que precisa ouvir isso. Mas é isso. O meu conteúdo nem é muito sobre essa questão de maternidade, mas eu acho que esse é um assunto que precisa ser falado. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que tenha dado pra entender.